Boa tarde, são 12h02 do dia 13 de setembro do ano da graça de 2023. Este é o Observatório de Taubaté e eu sou Jofre Neto. Todo dia a gente traz aqui notícias explicadas sobre a administração municipal e sobre a democracia, o regime sob o qual vivemos e precisamos manter. Porque fora da democracia é a barbárie. Hoje, por sinal, começa o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre os dos terroristas que invadiram a Praça dos Três Poderes, o STF, o Congresso e o Palácio da Alvorada, aliás, do Planalto. Muito bem, nossos assuntos de hoje são três principais. Nós vamos falar aqui dessa história de comissionado, se ele deve ou não bater ponto. Vamos entender o que é isso. Vamos falar também rapidamente de iluminação pública, essa novela que não tem fim. Vamos falar dos aluguéis e, no final, uma chamada para a questão dos professores e professoras eventuais da Prefeitura de Taubaté. Logo no início, eu te peço de sempre o apoio desse esforço de cidadania. Curta, comente e compartilhe essa nossa live, porque você vai estar colaborando com a educação política da população. Bem, vamos ver esse primeiro caso que está em tela aqui. Hoje, quarta-feira, o Tribunal de Justiça vai julgar se a dispensa de controle de jornada para comissionado em Taubaté é legal ou é ilegal. O que acontece? Olha, se você for um servidor da prefeitura, você é um servidor concursado, estatutário, um servidor regular, você precisa bater ponto todo dia, comprovar que você trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana. Bem, se você for comissionado, está dispensado de bater esse ponto. Ora, essa prática é mais ou menos comum. Eu já tive servidores comissionados, eu já fui servidor comissionado, então eu sei, e também fui servidor efetivo no INPE, eu era engenheiro de desenvolvimento de tecnologia espacial no INPE, e eu sei como é que funciona. Bom, é preciso ter algum controle de ponto. Só que o servidor que é efetivo, que trabalha numa secretaria ou no atendimento público, é óbvio que você precisa saber que ele está lá às 8 da manhã, vai sair para o almoço e vai voltar à tarde até o final do expediente. Então ele tem um horário fixo, determinado. Já o servidor comissionado é incerto. Você pode precisar dele fora da prefeitura, você pode precisar dele numa viagem e assim por diante. Então, essa dispensa desse controle mais pontual, mais rigoroso, mais formal, realmente tem algum sentido. Mas não pode permitir abuso. Você tem que ter alguma forma de controle efetivo, porque é comum você encontrar nos gabinetes, tanto da prefeitura quanto da Câmara, de outros órgãos, seja no judiciário, seja no Ministério Público, em qualquer lugar, servidores comissionados que às vezes estão ali parados, que não têm o que fazer, vão lá fazer isso nos gabinetes públicos. Então é preciso ter um controle, sim. Hoje a gente vai ver como é que o Tribunal de Justiça vai se manifestar a respeito disso. Bom, o próximo assunto nosso é este aqui. Após 3 editais barrados pelo Tribunal de Contas, a Prefeitura vai retomar a licitação da manutenção da iluminação pública. A situação está insustentável, já tem praticamente um ano, desde setembro do ano passado, que o contrato com as empresas que faziam manutenção findou e a prefeitura não consegue fazer um novo contrato. Tá? Pagava 3 milhões de reais por ano para essas empresas. A prefeitura arrecada de taxa de iluminação 17 milhões. O que a Câmara fez? Eu achei acertada. Enquanto não resolver a situação da iluminação, essa taxa não pode ser cobrada. Porque essa contribuição, o nome técnico é esse, a contribuição, ela tem uma correspondência. Não é como imposto, como eu disse ontem, IPVA, aliás, exatamente, o IPVA, em que você paga achando que vai se referir à rede pública, à rede viária, né, de ruas. Não, imposto é para uso comum do serviço público. Agora, contribuições e taxas são específicas, elas servem para atender um determinado serviço que a população espera, no caso, a iluminação pública. Né? Então, se não está tendo iluminação pública, não tem sentido pagar taxa ou contribuição de iluminação pública. A Câmara acertou nisso, eu acho corretíssimo. Agora, a Prefeitura precisa resolver essa situação. Né? E essa história de resolver contratando uma empresa para fazer a manutenção, eu particularmente eu acho sem sentido. Eu pesquisei, outras prefeituras estão fazendo, já trouxe aqui, estão fazendo isso, compra caminhões de manutenção, monta uma equipe de manutenção e faz essa manutenção.
a um custo muito menor. Só para ter uma ideia, esse caminhão aí custa em torno de R$ 500 mil. Com a despesa de um ano que você tem com uma empresa, você compra 6 caminhões desse, monta as equipes, que é fácil montar, e vai fazer a manutenção, que basicamente é trocar lâmpada. Não tem maior segredo nisso. Eu passei isso, comuniquei ao prefeito Saldi, me deu a honra de responder, e pediu até que eu entrasse em contato com o secretário Digão para cuidar disso. Eu, como voluntário, não tive muito tempo, vou fazer isso esta semana. Então, e a prefeitura, de novo, tenta abrir essa licitação. Eu vou lá levar essa ideia alternativa, que eu acho mais prática, mais útil e mais econômica. Vamos ao nosso terceiro assunto aqui, e último. Nossas lives vão ser mais curtas para você melhor aproveitar. Vamos lá. Saúde veta projeto que obriga a instalação de placas informativas em prédios alugados. É uma iniciativa do vereador Tigrão, eu achei correta, de informar para a população quais são os prédios alugados. Você precisa saber que a prefeitura gasta por ano R$ 1.400.000 com aluguel de imóveis. E precisa disso? Acho que é essa a grande pergunta. Mas vamos ver o que é que o argumento do Saldi. Quem instalar essas placas nos prédios alugados iria expor, colocaria em evidência pessoas que precisam ter um sigilo. Tem um certo sentido isso, olha. Crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência doméstica estão abrigadas em casas que, para a proteção dessas pessoas, são incógnitas. Você não sabe que ali é uma casa oficial da prefeitura. Aparentemente é uma residência e lá estão abrigadas mulheres vítimas, por exemplo, vítimas de violência doméstica. Não é bom que o agressor saiba onde essas pessoas estão. Então, nesse sentido, se manter esse sigilo, vá lá, né? Mas, no geral, divulgar o que a prefeitura tem alugado é importante, sim. Poderia ser feita uma emenda à lei, o prefeito devolver para a Câmara com espírito de transparência, eu faria isso se o prefeito fosse, colocava essa informação, dizia, olha, não pude sancionar por conta desta proteção às pessoas indefesas, vulneráveis. Mas eu sugiro e mando um novo projeto de lei em que eu ressalvo esses casos de segurança para a população e mantenho a transparência. Quando se tem amor a divulgar tudo que se faz, você agiria desse jeito. Eu faria isso, como eu disse. Bom, mas a grande questão, a meu ver, é o Saldi que fez aí o veto, ele é o prefeito, né? A grande questão, a meu ver, é essa. R$ 1.400.000 por ano gasto em aluguéis. Será que a prefeitura precisa mesmo alugar prédios externos? Será que a prefeitura não pode fazer convênios com o Estado? Vou dar um exemplo para vocês. Ali na 9 de julho, o EJA ali, a Educação de Jovens e Adultos, é cedido para o Estado, não é da prefeitura. O Colégio Lopes Chaves, que nós vamos comentar aqui, é do Estado e já foi cedido para a prefeitura. As chaves Lopes Chaves estão na Secretaria de Cultura. Aquilo precisa ser usado. A Casa de Sementes, que fica ali na chácara do Visconde, está lá, está abandonado aquele prédio. Por que não fazer um convênio com o Estado para ocupar esses prédios e economizar essa grana aí? R$ 1.400.000 por ano. Não tem sentido. A administração que está passando esse apuro sem arrecadação, aparentemente, com dívidas na saúde principalmente, não pode se dar o luxo de gastar quando não precisa. Bom, e por último, eu quero fazer uma chamada aqui em relação a um assunto que nós abordamos na segunda-feira e que não me saiu da cabeça, e eu estou aprofundando o estudo disso, a mensagem dessa professora eventual, que descrevia o martírio, as agruras que passam a esses profissionais da prefeitura. Ontem eu conversava com um diretor de escola, ele me disse, olha, quase 50% dos meus professores aqui são eventuais. Tem escola que quase a totalidade é de professores eventuais. Mas isso é uma enormidade, isso é uma loucura. E tem professores eventuais que ficam ali, é diferente do substituto, que é contratado, tem um contrato temporário. Os eventuais não. São pessoas avulsas que o diretor liga, tem uma lista lá, um cadastro na prefeitura, o diretor liga e fala, olha, faltou tal pessoa aqui, os alunos não podem ficar na sala de aula sem ninguém, não posso mandá-los de volta, então vem aqui dar aula para mim. E essas pessoas são pontuais, são prestativas, elas estão de prontidão, elas saem da sua casa, são mães de família muitas vezes, saem da sua casa naquele momento e vai lá suprir a falta de um professor que precisou. E às vezes eles ficam meses, segundo esse diretor falou para mim,
Ora, isso é um absurdo, isso tem que ser resolvido de uma forma competente, de uma forma eficiente, de uma forma perene, resolver a questão desses eventuais, dar uma segurança para eles. E mais, aconteceu agora o atraso de pagamento dos eventuais. O prefeito, fiz um comunicado a ele também, ele me respondeu dizendo que foi uma falha do banco. Mas isso é uma falha que não pode acontecer nunca. Que ele teria mandado, que ele mandou, eu não vou dizer teria, porque eu estou acreditando na palavra dele, que ele mandou a Secretaria de Finanças, mandou para o banco na quarta-feira antes do feriado a folha de pagamento e o banco não depositou na conta dos eventuais. Bom, aí chegou na segunda-feira. Segunda-feira já tem um dia de atraso, eles devem receber no dia 10, segunda-feira, dia 11, anteontem. E aí ia pagar depois das 5 da tarde. Ó, depois das 5 da tarde, os compromissos que esses professores tinham a saldar, dívidas para pagar e tal, pronto, se tiver um dia de atraso já tem multa. Né? Então, há necessidade de um cuidado com esses profissionais que não está havendo. São servidores, ainda que eventuais, são servidores públicos, muitos deles, a maioria deles, exemplares e precisam ser tratados dignamente. Bom, encerramos aqui a nossa transmissão. De novo, quero lhe relembrar o pedido. Curta, comente, compartilhe. Quero agradecer aqui a nossa audiência, cada dia está aumentando, fico muito satisfeito. E já reafirmo, estou cuidando dessa questão dos professores eventuais e vou trazer isso nas próximas lives. Grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.